Isaías 40, de 1 a 11 diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é finda o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clamai, clama. Alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam. Ele guiará mansamente. O livro do profeta Isaías é considerado o evangelho no Antigo Testamento. Como toda a Bíblia é maravilhosa, mas no evangelho de Isaías nós temos de uma forma bem densa, bem maravilhosa, Deus falando de si mesmo, Deus falando do seu reino, Deus falando da aliança dele conosco e fazendo a apresentação de Jesus. Muitas das profecias que os evangelistas, Mateus e outros citam a respeito de Jesus, elas vêm exatamente do livro do profeta Isaías. E nós estamos fazendo a caminhada por esse livro, destacando algumas passagens, mas hoje nós vamos iniciar o capítulo 40, e tão precioso é esse capítulo, que nos próximos domingos nós continuaremos também meditando sobre esse texto de Isaías. O texto que nós lemos começa dizendo: consolai, consolai o meu povo. Deus é quem nos consola. Consolo. O que significa isso? Quem é, ou melhor dizendo, quem é que não precisa disso? Consolo é aquela palavra que vem para o coração abatido, para o coração que está sem esperança, desanimado, e aquela palavra vem e fortalece, consola, fortifica. Consolo é aquela palavra que quando você está, quem sabe, com o coração triste, lutando com sentimentos depressivos, naquela incerteza, sendo tentado a ser dominado pela angústia, vem aquela palavra do alto de Deus e que fortalece o seu coração. Agora, todos nós sabemos que uma coisa é você ouvir palavras de consolo e outra coisa é que essas palavras realmente produzam o efeito. Porque é comum, quando alguém está sofrendo, às vezes um amigo, alguém chega e tenta animar, mas a questão não é só o que se fala, mas é quem fala. Às vezes há palavras que chegam ao nosso ouvido e são vazias, não nos ajudam. A Bíblia mesmo diz que ao homem, aos olhos do homem, há caminhos que parecem bons, mas chegam ao final em caminhos de morte. E, infelizmente, a gente sabe que às vezes alguém chega para alguém que está sofrendo e tentando consolar, ele traz às vezes uma palavra, um mau conselho, algo que ao invés de construir, destrói. Mas vamos focalizar no que a Bíblia está falando, e a Bíblia está falando que Deus, Ele é aquele que nos consola. Deus é quem nos consola.
Eu não sei como está o seu coração nesse exato momento. Eu não sei como que está a sua mente nesse momento. Mas uma coisa eu sei, é dos lábios de Deus, é da boca de Deus que vem aquilo que você está precisando nesse exato momento. Então vamos meditar sobre esse texto e meditar nessa verdade tão maravilhosa. Deus é quem nos consola. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus nos consola à medida em que Ele nos mostra que a disciplina, ela vem para nos corrigir e não para destruir. A disciplina, ela vem para corrigir, para nos edificar, para nos levantar e não para nos destruir. Este é o contexto histórico desse versículo e desse capítulo que nós estamos lendo. É o contexto de Isaías. O povo de Israel, de Judá especificamente, e também de Israel nesse momento, eles estavam numa situação de aguardar a disciplina de Deus. Eles haviam quebrado a aliança, haviam se afastado de Deus, ao invés de amar a Deus e ter Deus como seu único Deus, eles começaram a servir aos ídolos. E para simplificar e encurtar aqui a narrativa, a situação era tão terrível que eles eram capazes de adorar a Deus lá no templo e oferecer sacrifícios, digamos, no sábado, e durante a semana eram capazes de ir para uma outra área, perto da cidade, para oferecer sacrifícios humanos aos ídolos. E entre sacrifícios humanos, muitas vezes, os próprios filhos, as crianças. Ou seja, isso apenas para que você entenda a situação que estava. E Deus, então, Ele manda Isaías com essa palavra, dizendo que eles haveriam de ser disciplinados, que o povo haveria de ser levado por uma nação, iriam para o cativeiro, a cidade seria destruída. O que aconteceu? Sim, primeiramente os assírios vieram e levaram os habitantes do Reino do Norte, e após a partida de Isaías, ou seja, o ministério dele durou algumas décadas, depois da sua morte, então vieram os babilônicos e levaram então Jerusalém. Mas Isaías, mesmo estando nesse momento onde ele está falando do que iria acontecer, Deus já coloca na sua boca uma palavra de consolo, e a palavra de consolo era essa, que haveria uma restauração, que Jerusalém seria reconstruída, que o povo haveria de voltar, e isso porque nenhum dos planos de Deus é frustrado. Deus, Ele estabeleceu uma aliança com seu povo, conosco, Ele estabeleceu a história da salvação. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e é por isso que Ele então promete a restauração. Mas vamos olhar aqui para o texto, e aqui é uma coisa que nós sempre destacamos, que quando nós lemos a Bíblia, nós devemos não simplesmente procurar entender o contexto, mas devemos entender que nós não estamos lendo a história dos outros. Em certo sentido, nós estamos lendo a nossa própria história, porque a nossa história está conectada em Deus, nós fazemos parte dessa aliança. E aqui o que Deus ele fala para os habitantes de Judá, através do profeta Isaías, é isso: consolai o coração do meu povo. E a mensagem era essa, que o tempo da luta, o tempo da provação estava acabando, e que a sua iniquidade havia sido perdoada, e que eles já haviam recebido o seu castigo. Em outras palavras, Deus ele está falando aqui de perdão, Ele está falando de restauração. Essa é uma palavra que consola o nosso coração. Quantas vezes, quando nós estamos passando por problemas, e muitas vezes passamos por problemas com consequências de atitudes, às vezes impensadas, atitudes erradas, nós estamos passando, às vezes passamos por problemas, colhendo o resultado das nossas próprias atitudes. Mas é maravilhoso nós sabermos que nós temos um Pai que nos
disciplina. E a palavra disciplina não deve ser entendida como simplesmente castigo. Não, disciplina é, acima de tudo, é um gesto de amor, de ensino. Disciplina, a disciplina que vem de Deus é esse cuidado que Deus tem de nos resgatar, de nos trazer novamente para perto dEle. E nós devemos entender que esses momentos, onde nós às vezes, pela misericórdia de Deus, temos que lutar e sofrer um pouco com os resultados dos nossos atos. Não é porque Deus nos ama, não é porque Deus não nos ama, não é para nos destruir, mas pelo contrário, isso vai trazer edificação para a nossa vida. Agora aqui diz que a iniquidade foi perdoada porque o povo já recebeu das mãos do Senhor o castigo pelos seus pecados. E outra coisa importante eu leio entendendo que, olha, isso aqui tem algo para falar comigo, mas eu leio também na expectativa de ver a presença de Jesus. De ver Jesus. Onde está Jesus no texto? E Jesus está aqui porque foi Jesus quem recebeu o castigo pelos nossos pecados. E é o próprio Isaías, mais adiante no capítulo 53, que vai nos falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É maravilhoso quando nós olhamos para o Senhor Jesus e sabendo que Ele já levou sobre si as nossas dores. Deus é quem nos consola. Deus é quem nos consola. O versículo 3 nos diz o seguinte: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Deus é aquele que nos consola. Ele nos consola porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. A manifestação da glória de Deus é o nosso consolo. Quando passamos por lutas, dificuldades, às vezes a nossa visão, o nosso cenário, ele fica como que cinza. Quantas vezes você vive um momento na sua vida que parece que as cores foram embora do horizonte. São dias difíceis de viver, mas a palavra que nos enche o coração de ânimo é isso: a glória de Deus, ela está acima de tudo. A glória de Deus vai se manifestar. Mas vamos olhar e vamos novamente procurar ver aqui aquele que é a expressão exata da glória de Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma boa memória, possivelmente quando eu comecei a ler o versículo 3, quando diz, vós do que clama no deserto, possivelmente o personagem que veio na sua mente foi João Batista. João Batista, aquele que veio preparar o caminho, aquele que iniciou o seu ministério, preparando o cenário, digamos assim, para Jesus vir. E houve aquele momento onde os fariseus mandaram algumas pessoas conversar com João Batista e perguntaram, João Batista, você é o Messias? Ele falou, eu não. Você é Elias? Não. Então quem que você é? Me diga, para que a gente possa falar para aqueles que nos enviaram. E João Batista responde com esse texto. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda para o nosso Deus. E aqui o texto diz, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor é o próprio Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, é importante nós definirmos até mesmo a palavra glória. O que significa a glória de Deus? A glória de Deus não é, vamos imaginar, um cenário bonito onde Deus está. A glória de Deus não é música, luzes, anjos voando, não. A glória de Deus é o próprio Deus.
Esse é um conceito profundo que nós devemos entender. A glória de Deus é o próprio Deus. A manifestação da glória de Deus é a manifestação de quem Deus é. A manifestação da glória de Deus é a manifestação da sua santidade, da sua justiça, da sua bondade, do seu poder, da sua retidão, do seu amor, da sua criatividade, da sua alegria e por aí. A glória do Senhor é a manifestação dos atributos de Deus. Os atributos são aqueles elementos que fazem com que Deus seja Deus. E a expressão última da glória de Deus é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que no passado Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou através do seu Filho Jesus, o qual é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória de Deus. E João ele vai falar que nós vimos e pudemos tocar. Jesus é a expressão da glória de Deus. Isso nos consola quando nós podemos olhar para Jesus. Possivelmente você se lembra também daquela passagem quando Moisés lá no monte está conversando com Deus e ele deseja ver o Senhor e Deus oculta Moisés atrás de um penhasco e diz: olha, eu vou fazer a minha glória passar, mas você vai poder vê-la pelas costas. E é interessante, né? Como que eu vou ver as costas da glória? Quando eu entendo que a glória é Jesus, aí o texto fica claro. E aí você começa a entender que Jesus ele está muito mais presente no chamado Antigo Testamento do que muitas vezes nós compreendemos. Moisés teve o privilégio de ver a glória de Deus, ele viu Jesus, ele viu o Deus Filho passando. E o resultado de ver a glória de Deus é que o rosto dele também brilhava. Nós, como eu falei, às vezes quando estamos passando por problemas, o cenário fica cinzento, o nosso rosto descai. Nós ficamos com um semblante carregado. Qual que é o remédio? O remédio é abrir os olhos através da palavra e contemplarmos a glória de Deus, contemplarmos Jesus, pensarmos no amor de Jesus, na sua grandeza. E quando eu falo contemplar Jesus, não é simplesmente ler e ouvir as histórias de Jesus, mas à medida em que nós lemos, à medida em que nós buscamos, nós oramos e nós clamamos e sentimos o toque de Jesus na nossa vida, o abraçar de Jesus. É maravilhoso viver com Jesus, é maravilhoso viver com Deus através de Jesus e através do Evangelho e não da religião. A religião, ela te dá um papel na mão escrito coisas que você pode ou não pode fazer e coloca sobre você o peso de viver dessa maneira. Jesus Cristo é o Evangelho não é a religião. O que Jesus faz quando nós buscamos, Ele nos abraça, Ele coloca a vida no nosso coração e ao invés de colocar um papel na mão, Ele coloca a presença dEle. O Deus triuno dentro de nós, o selo do Espírito Santo, e então Ele nos transforma. Nós devemos contemplar a glória de Deus, e aí o nosso rosto vai brilhar, aí o seu coração vai ficar feliz, aí você vai ter ânimo para viver essa vida, viver tudo aquilo que Deus planejou para você viver. Se você, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora, se você for querer viver a vida, olhando o jornal, olhando as expectativas, olhando o que está acontecendo aí mundo afora, seu coração vai ficar desanimado. Mas entenda, Deus não te chamou para viver a vida olhando o jornal ou a internet. Deus ele te chamou para você viver a sua vida olhando para Jesus, contemplando a glória de Deus, sentindo o perfume de Deus, buscando. A glória do Senhor manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Outra coisa que é interessante desse texto é que a profecia, ela fala de fatos que estavam para acontecer, fatos que estão acontecendo, e uma mesma afirmativa, às vezes ela está falando de coisas do presente ali para o autor, para os dias que estavam vindo e coisas do futuro. Aqui diz que a glória de Deus se manifestará e toda a carne haverá. É uma afirmação de Jesus.
Hoje nós já temos o privilégio, já estamos, quando nós pensamos em Jesus, nós olhamos para essa história que ocorreu há 2000 anos atrás, já temos a Bíblia completa, a história da salvação já está clara. Mas a verdade seja dita, que naqueles tempos, naquele momento, nem todos os olhos viram a Jesus. Mas aqui o texto diz que a glória se manifestará e toda a carne a verá. E aqui nós estamos olhando adiante, é o aspecto futuro, é a consumação. E a Bíblia diz que haverá um dia em que todo olho verá e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Haverá um momento em que não haverá mais espaço para dúvidas, não haverá mais espaço para a criação de falsas narrativas e essa coisa toda, porque Jesus, que é a própria verdade. Isso é maravilhoso. Jesus, ele não é um conceito. Jesus, ele não é uma ideia. Jesus é um ser, é o ser eterno, é o próprio Deus. E haverá um dia que todos, porque a Bíblia diz que o fogo dará os seus mortos, a água dará os seus mortos. Em outras palavras, haverá a ressurreição. Todos irão ressurgir, embora nem todos irão viver eternamente na presença de Deus. Porque o momento de se apaixonar por Jesus é agora. O momento de assumir um compromisso com Deus é agora. O momento de contemplar a glória de Deus é agora. O momento de fazer com que a pessoa de Deus seja parte integrante da minha existência é agora, é a esse momento. Mas a glória de Deus irá se manifestar. E toda boca vai confessar. E isso vai acontecer, porque a boca do Senhor o disse. Versículo 6 diz, uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aqui está outra verdade que traz consolo ao nosso coração. No início do versículo 40, Deus ele diz, consolai, consolai. E daí ele começa a descrever todas essas palavras que nós estamos meditando. E todas essas verdades que ele traz, são verdades que têm um objetivo, trazer consolo ao nosso coração. E nos versículos que eu acabei de ler, a verdade que podemos destacar é isso, é que a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Uma coisa que nos faz sofrer muito é essa sensação de finitude. Tudo passa, tudo termina. Essa é a experiência que nós temos nesse estágio da vida humana. Um dia passa, a saúde passa, hoje estamos de repente no auge da juventude, piscamos os olhos e daí já estamos vivendo uma fase mais madura. O texto usa uma figura de linguagem muito impactante que diz que toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor. É interessante, o texto está falando a humanidade, toda a carne, a humanidade é como se fosse uma erva. E toda a glória da humanidade é como a flor da erva. Vem o sopro, ela nasce pela manhã, floresce, vem o sopro, ela seca, vai. Nós temos que trazer isso à nossa memória e meditar sempre nisso, quão passageira é a vida. Porque às vezes nós vivemos os nossos dias com os olhos na direção errada. Vivemos os nossos dias ouvindo a orientação e a mensagem errada. Fixamos os nossos olhos naquilo que é passageiro. Naquilo que é passageiro. Qual que é a glória desse mundo? As pessoas vivem dentro da sua própria vaidade, criam
os seus códigos de grandeza, seja propriedades, né? Vivemos em Miami, uma linda cidade, é muito bom morar aqui, mas a gente olha para a cidade, essa é a cultura. Quantas pessoas elas vivem, né? Fazem de tudo para mostrar a sua roupa que custou lá 2, 5 mil dólares, né? É o carro de esporte, é a mansão de milhões, e é o iate, é aquela coisa toda. Nem toda a população possui tudo isso, mas eu diria que boa parte da população vive olhando essas coisas ao redor e achando que esse é o sentido da vida. E querem gastar todo o seu tempo, seu esforço, trabalhando para poder. Toda a glória é como a flor da erva, seca. Tudo isso é passageiro. A nossa vida passa. A nossa vida passa. As pessoas às vezes passam correndo atrás do vento. O que permanece eternamente é Deus. A palavra do Senhor, do nosso Deus, permanece eternamente. Quando fala que a palavra de Deus permanece, nós estamos falando que Deus é eterno. E aquilo que Ele fala, isso tem um valor eterno. Aquilo que Ele nos ensina, isso é eterno. O direcionamento que Ele dá para a nossa vida, isso sim tem um valor eterno. É algo que faz com que a nossa vida aqui, ela tenha sentido, ela seja uma bênção. E é algo também que faz com que a nossa existência, ela tenha uma perspectiva eterna. A palavra do Senhor é eterna, a palavra permanece eternamente. A palavra de Deus é aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz. E daí então nós podemos pensar na Bíblia com a palavra escrita. Aquilo que você aprende lendo essas páginas, lendo corretamente, estudando, meditando, buscando em oração. Quando você abre a Bíblia para ler, não fique simplesmente buscando informações novas ou conhecimento. Busque muito mais do que isso, busque relacionamento com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, e aqui estamos lendo, buscando relacionamento com Deus, esse livro ele se torna um livro vivo. Os textos, eles tomam vida. Você percebe que as frases que você fala, elas penetram dentro do coração, tocam em aspectos importantes da sua vida, faz com que a sua existência ela tenha um significado profundo. Essa é a palavra escrita. Mas existe outra palavra, outro aspecto da palavra de Deus que é preciosíssima, que é a palavra encarnada. A palavra encarnada é Jesus. Jesus é a própria palavra. Como o primeiro versículo de João diz, Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui foi traduzido por verbo, mas a tradução poderia ser também por palavra. No princípio era a palavra era eterna. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E por que eu digo que pode ser traduzido como palavra? Porque mais adiante Jesus ele usa a mesma expressão grega para dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ali, quando Jesus fala a palavra, é a mesma palavra, é o Logos, a mesma palavra que é traduzida por verbo. Jesus é a palavra encarnada, Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. A vida toda, tudo aquilo que eu posso olhar, toda a carne é erva, a sua glória é como a flor da erva, mas Jesus é a glória de Deus e é a glória que permanece. Então, não existe nada melhor nessa vida do que você se deixar encharcar pela presença de Jesus. Versículo 9 diz: Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus, eis aí o Senhor, Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam, ele guiará mansamente. Essa é a palavra de consolo. Ele está falando: consolai o povo.
Mas dentro dessa palavra de consolo está a promessa, Deus se revelando como o bom pastor. Ele diz, olha, o Senhor vem, eis que o Senhor Deus virá com poder, e como pastor, Ele apacentará o seu rebanho. E aqui ele descreve não um pastor de ovelhas normal, mas um pastor de ovelhas especial. Aquele que tem identificação, aquele que tem carinho pelo seu rebanho, aquele que pega lá o cordeirinho recém-nascido, novinho, pega, abraça e leva e coloca junto da sua mãe para amamentar. Onde está Jesus aqui? É fácil. Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus contou a parábola do bom pastor, aquele que, tendo uma delas desviada, ele deixa 99 no aprisco e vai e busca, e quando encontra, resgata e festeja e é feliz. Jesus é o bom pastor. Agora é interessante nós mencionarmos aqui que quando Jesus ele fala que ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele não está simplesmente criando algo do nada, né? É claro, naquela época fazia parte da cultura, havia muitos pastores de ovelhas, mas Jesus ele não está inventando ou criando uma coisa, digamos assim, inédita. Jesus ele está citando profecias. Ele está citando a profecia de Isaías. E eu chego a dizer que ele está aqui fazendo a sua audiência pensar em Isaías 40. Você lembra? João Batista já se identificou como a voz que clamava no deserto. E agora Jesus se identifica como aquele bom pastor, aquele que vai pegar a ovelhinha e vai cuidar dela com amor e com carinho. Eu não sei qual é a situação específica que você está vivendo. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, Deus conhece cada uma das palavras secretas do nosso coração, aquela que nós não falamos e aquelas que nós temos dificuldade de expressar, Ele conhece e Ele nos ama. E por nos amar, o Senhor, Ele está nessa noite, através do profeta Isaías, dizendo, eu sou aquele que te consola. O Senhor nos dá o seu consolo, se apresentando como aquele que conduz a nossa vida. Jesus Cristo, Ele já recebeu sobre si o castigo dos nossos pecados. E agora então eu posso respirar em meio mesmo às lutas, às dificuldades, sabendo que eu já sou perdoado, eu sou amado. As lutas na nossa vida não vêm para nos destruir. As lutas que Deus permite, elas vêm para nos edificar e para nos aproximar mais dEle. O Senhor quer nos trazer à mente agora que Jesus é a glória de Deus. Lembre-se bem disso, a glória, o que é glória de Deus? A glória de Deus é Deus. É isso que Ele quer manifestar na sua vida, é quem Ele é. Tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós passamos, são cenários nos quais Deus se revela a nós. Ele revela o seu amor, seu poder, sua justiça, sua grandeza, e é esse o grande objetivo da vida, viver com Deus, conhecendo Ele cada vez mais. É saber que a palavra do Senhor é eterna. Tudo passa, a humanidade é como erva, toda a sua glória e essa coisa lá toda é como a flor da erva, é passageiro. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus permanece para sempre. As coisas que eu consigo ter, pegar, isso não me acompanha. Mas Jesus, a presença dEle na minha vida, aquilo que eu construo de relacionamento com Ele, a glória do Senhor, a palavra do Senhor, permanece eternamente. Lembre-se daquilo que eu falei, leia esse livro precioso, a Bíblia, buscando não simplesmente conhecimento, informações, mas leia buscando relacionamento com Deus. Aí sim, as informações, o conhecimento
vai tomar uma dimensão que você nem é capaz de imaginar. Só que você vai ter muito mais do que simplesmente respostas para satisfazer as suas curiosidades. Você vai ter muito mais do que isso. Você vai ter a presença do Deus vivo na sua vida. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo consolo que o Senhor nos dá. Agradecemos porque o Senhor é o pastor, o bom pastor. Aquele que deu a vida por nós em Jesus Cristo. O Senhor que deu a vida por nós. Louvamos-te, Pai, porque o Senhor é esse pastor, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esse pastor que nos abraça, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos provê. Nós louvamos-te. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra em cada coração que aqui está. Que o Senhor aplique essa palavra em cada coração que está ouvindo esta mensagem, seja agora ao vivo, seja ouvindo o vídeo postado no YouTube ou nas redes. Pai, que essas vidas sejam tocadas e sejam consoladas, que a Tua palavra tenha esse poder de abraçar os corações, de fortalecê-los e fazer com que os olhos se voltem plenamente a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.